Olá pessoal, vou compartilhar com vocês as minhas técnicas de estudo. Não que isso seja o verdadeiro, uma referência absoluta e correta, mas a forma como eu estudo. Primeiro, escrever sempre lápis, papel e caneta. Eu costumo escrever muito, evito usar o notebook nesses casos porque se eu vou estudar alguma coisa, se eu digitar no notebook, vai para o HD do notebook. Se eu escrever manual, vai para o meu cérebro. Então, sempre que eu vou gravar algum vídeo, eu costumo escrever todos os manuais para quê? Para fortalecer o que eu estudei. Se eu digitasse, seria mais fácil, seria mais rápido? Seria. Porém, o resultado, o efeito a curto, médio e longo prazo não seria o mesmo. Número 2, ler e falar. Então, o pessoal fala-se muito em leitura, mas ler e falar não é no sentido de ler em voz alta, em falar em voz alta, mas falar explicando. O texto que eu li diz respeito a tal assunto, começa falando sobre isso, fala sobre aquilo, e a conclusão é essa, o ponto de vista do autor é esse. Então, eu tento falar para mim mesmo o que o autor diz no texto que eu li. Eu estou lendo aqui um texto sobre didática magna, de Comênios. Aí eu tento, depois eu paro e vejo o que ele falou no começo, o que ele falou na metade, o que ele falou no final, quais foram as considerações, as conclusões que ele chegou. Então, eu tento falar para mim mentalmente e escrever um resumo daquilo que eu li, né, sintetizando. Então eu faço um resumo, uma síntese, ele falou isso, por isso terminou nisso e nisso. Depois eu posso até pegar resumo de obra, outros comentários de outras pessoas para fortalecer. Número 4, desenhar. Eu crio gráficos, diagramas, enfim, fluxogramas. Eu leio um texto, tem 5 parágrafos. Eu costumo desenhar uma bolinha para cada parágrafo. O que ele falou no primeiro? O que ele falou no segundo? Qual a relação do primeiro com o terceiro? E aí, então eu costumo desenhar esses diagramas, usa caneta, verde, vermelha, preta, azul, tinta porosa, lápis. Então eu costumo fazer isso para fortalecer. Uma coisa que eu tenho muito cuidado é com a minha curva de aprendizagem. Eu sei que hoje eu li um texto, eu estou aqui, um diagrama aqui criado por Descartes, então o plano cartesiano, de 0 a 10, de 1 a 10. O primeiro dia que eu estudei, que eu li, que eu pesquisei, eu estou no 10. Mas no segundo dia ele vai cair um pouquinho, no terceiro ele vai cair, ao longo de 10 dias, olha onde vai estar o conhecimento. Praticamente esquecido. Então, no segundo dia, aquilo que eu estudei no primeiro, olha onde vai estar, no 8, olha onde vai estar caindo, no 7º. Eu já nem vou lembrar mais do que eu estudei. Então, o que eu costumo fazer? Sempre estar revisando e reolhando no dia seguinte. E uma regra muito importante que eu sempre fiz na faculdade foi o seguinte: a aula dada é aula estudada no mesmo dia. Se hoje eu tive aula de políticas públicas, os exercícios, os resumos, enfim, o material que eu vou produzir, os relatórios, eu escrevo no mesmo dia. Eu nunca deixo nada para o dia seguinte. Por quê? Se eu escrevo no mesmo dia, eu vou estar no nível 10. O relatório vai pegar o máximo de detalhes, eu vou pegar na amplitude máxima, tudo que eu vi na aula, tudo que eu entendi e vou colocar no relatório e vou compreender. Então, eu tenho que estudar no mesmo dia, porque se eu dormir depois de 6 horas de sono, 8 horas, eu já vou esquecer no mínimo uns 80%, 70%. Então, o cérebro descansa. Quando o cérebro descansa, ele dorme, faz com que a gente esqueça. Então, às vezes, na escola a gente vê as crianças. A criança que estuda de manhã, ela tem que fazer as tarefas à tarde. Ela não pode deixar para o outro dia. Criança que estuda à tarde tem que fazer as tarefas à noite. Ela não pode deixar para o outro dia, porque se ela dormir, ela vai esquecer. Ou seja, o ponto máximo dela já não vai ser mais o máximo. Já vai diminuir depois de uma noite de sono. Então o cérebro, ele guarda aí por um período cerca de 6, 8, 10 horas, 12 horas, a informação fresca de tudo que ele viu. Às vezes você tem uma professora que está dando aula,
ela explicou, você entendeu, compreendeu tudo direitinho. No outro dia ela te dá a prova, você já não dá conta de responder. Mas se ela desse a prova no mesmo dia, você responderia com 100% de perfeição e precisão. Disciplinas básicas. Português. Isso eu estou sempre lendo, interpretando, treinando questões de provas. Não dá, é uma coisa difícil de estudar, porque isso aqui está na base sua de formação aí, de toda, desde a educação infantil até a graduação. O que você lê um texto hoje e interpreta não é do que você estudou ontem, há um mês, há 2 meses, há 3 anos. Está lá na sua base, lá dos 8 anos de idade, dos 9 anos de idade, você já estava aprendendo a interpretar. Matemática. Cálculos básicos de adição, subtração, divisão, multiplicação, regra de 3 simples, composta, juros simples. Então, eu estou sempre treinando e praticando. Se eventualmente eu tiver que fazer uma conta no dia a dia, eu vou ter uma facilidade, sabendo que eu vou fazer uma prova de concurso. Se cair matemática, eu não posso chegar faltando o edital abre 2 meses, 3 meses antes, começar a estudar e a praticar e a treinar, que não vai ter o mesmo desempenho. Informática. Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+T, eu procuro não esquecer e manter isso. E sempre tentar identificar as ferramentas, os ícones, enfim, na informática, os conceitos básicos. Redação, fundamental, essencial. Geralmente a prova de redação vale 40%, até 50% da prova em alguns casos. Então, eu sempre... semanalmente eu faço no mínimo 3 redações para fortalecer a minha técnica de escrita, de raciocínio e organização das ideias. Por quê? Se eu chegar na véspera da prova, uma eventualidade, eu tiver que escrever manual, eu tenho um desempenho bom. Específicas. Isso aqui também não pode eu chegar faltando 60 dias para a prova, ou 90 dias, geralmente, o edital abre muito próximo, e eu começar a estudar 500 páginas de leis, decretos, resoluções, teorias, concepções. Eu não vou conseguir ter um desempenho com tão pouco tempo, mas se eu começo com 1 ano de antecedência, eu já vou muito bem. Então, essas disciplinas eu não costumo negligenciar. Estou sempre estudando, pesquisando, revisando e aprofundando. Então aqui, em síntese, ler, explicar. Então eu leio o texto, eu explico para mim mesmo. Não basta ler em voz alta. Às vezes o pessoal fala, você tem que estar lendo, leia em voz alta. Não é só o ler, o pronunciar igual um papagaio, mas o falar, o pronunciar de explicar. O texto disse isso. Agora o autor está me falando isso. Revisão constante. Tudo que eu estudei hoje eu vou revisar mês que vem, no próximo. Análise de provas. Eu sempre costumo treinar muito as provas de concursos anteriores, analisar, ver o que mais caiu, o que mais foi perguntado, o que é fácil, o que é médio, o que é difícil. E técnicas de chutes. Como é que eu posso chutar as provas? Quais são as formas? Qual é o melhor resultado na hora do aperto ali, do sufoco, que eu não sei de jeito nenhum? Eu não posso simplesmente ir lá e meter a caneta e falar essa. Porque a minha cabeça é... Não, eu tenho que ter um raciocínio lógico. Por que seria chutado essa questão? Então, pessoal, eu deixo aí hoje falando sobre as minhas técnicas de estudos, que são essas. E quem achar que deve seguir, que pode fazer isso, eu acho interessante, eu acho produtivo. Para nós que estamos no grupo aqui, que vamos fazer prova, vamos fazer concurso, pelo menos até então, algumas pessoas já saíram do grupo, outras estão. Eu entendo que os que ficaram são os que têm interesse, ou pelo menos a princípio, já estão fazendo isso. Então, a minha dica é essa aqui, essa é a forma como eu costumo fazer diariamente, ok?